O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus não nos revela apenas uma oração, mas uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus. Ele nos mostra que Deus não é um ser distante de nós, não é um ser que está alheio, distante das nossas necessidades. É um Deus próximo. Ele nos conhece, porque nós somos os seus filhos. Ele nos ama e também cuida de nós com ternura. E assim, o Senhor nos apresenta o Pai Nosso. Não apenas uma fórmula de oração, mas uma maneira de estarmos e vivermos na presença de Deus. O Evangelho nos apresenta um dos maiores tesouros que nós temos em nossa fé. É o momento de nós, como filhos e filhas, e também discípulos e discípulas, acreditarmos e permitirmos que Deus realmente conduza a nossa vida. A oração do Pai Nosso é uma oração de entrega, é uma oração por meio da qual nós nos deixamos também nos transformar. Jesus, ele começa dizendo assim, que quando nós formos rezar, nós não devemos usar muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das suas muitas palavras. Jesus, ele não está condenando as orações longas, mesmo porque ele, durante as madrugadas, passava horas em oração ao Pai. O que Jesus está condenando é aquela oração vazia, às vezes que se repete sem a presença do coração. Uma oração que é feita de forma mecânica, automática, como se isso agradasse a Deus, como se fosse a quantidade e não a nossa presença diante dele que importasse. Então Jesus diz que nós não devemos rezar dessa maneira, apenas com os lábios, mas sem o coração na presença de Deus. A oração é relação. Então, o Senhor hoje nos recorda algo muito importante. Que antes mesmo de nós pedirmos, Deus já conhece aquilo que nós precisamos. Mas por que então nós pedimos? Nós podemos nos perguntar. Justamente porque a oração transforma aquele que pede. A oração não muda a Deus, a oração muda a nós mesmos. Então nós rezamos não como alguém que está comunicando algo que Deus desconhece, porque Deus conhece tudo. Mas quando nós rezamos e pedimos, nós estamos apresentando, entregando tudo a Ele com a confiança filial.
A primeira palavra desta oração é muito significativa: Pai. Deus não é um juiz severo. Deus não é uma força impessoal. Deus não é alguém longe de nós. Deus se apresenta de maneira familiar. É Pai. E nós devemos assim rezar, como filhos. Talvez muitas das vezes nós nos esqueçamos diante de quem nós estamos. É um Pai amoroso, que também corrige. É um Pai que provê. É um Pai que nos livra dos males. É um Pai que nos ensina. É um Pai que está sempre conosco. Essa oração não é simplesmente para comunicar alguma coisa a Deus, mas para que nós sintamos que Deus está conosco e para que nós estejamos também com Ele e sejamos a presença dEle diante dos outros filhos e filhas deste Pai eterno. Por fim, Jesus vai nos mostrar que nós devemos nos aproximar desse Pai. Então nós não devemos ver a Deus como às vezes nós nos enxergamos. Algumas pessoas se veem tão culpadas por algumas questões que elas veem apenas um Deus que condena, um Deus que está prestes a pegá-la em algum erro. Outras pessoas vão se sentir tão desamparadas e tão medrosas frente às preocupações da vida, que se esquecem que Deus é aquele que cuida de nós. Então o Senhor nos mostra a verdadeira face deste Pai. O pedido que nós fazemos em cada momento dessa oração é para o nosso crescimento espiritual. Por isso que nós dizemos: Pai, santificado seja o vosso nome. Não porque nós que santificamos a Deus, mas porque nós reconhecemos a sua santidade. E quando nós vivemos conforme o projeto desse Pai, nós estamos então honrando essa santidade e nos deixando santificar. Nós também fazemos o pedido que a vontade dele aconteça, porque ele sabe aquilo de que nós precisamos. Nós pedimos que o pão de cada dia não nos falte, aquele material e também a força interior que nos sustenta. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar, e é por isso que nós colocamos a condição. Da mesma forma, Senhor, que nós perdoamos, que nós sejamos perdoados pelo Senhor. Nós também acreditamos que o Senhor nos livra de todos os males. Tudo aquilo que o coração humano mais anseia está presente na oração do Pai Nosso. Tudo aquilo que nós precisamos é contemplado nela. Tudo aquilo que Deus também quer de nós como filhos e filhas está nessa oração que é para nós um caminho. A oração que nos ajuda a viver. A oração que nos ajuda a confiar. A oração que nos ensina a perdoar. A oração que nos faz ver que Deus é aquele que nos livra, aquele que nos guarda, aquele que nos ama e também nos ensina a experimentar esse amor e transmiti-lo para todos os seus filhos e filhas, porque nós temos um Deus a quem nós podemos chamar de Pai Nosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.